Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Dessa vez estou com uma convidada especial, uma amiga minha, a Rainha dos Vampiros. E não, gente, não é a Marceline. Oi, eu sou a Lune Lucy, também muito conhecida como Lune Stars. Como tema do nosso podcast Ângulo de Vista, eu trouxe o jogo chamado Genshin Impact, um jogo de RPG gratuito disponível na Play Store. Como a Lune tem um conhecimento vasto pelo assunto, eu estarei fazendo perguntas para ela sobre o jogo. Para começarmos, qual é o seu personagem favorito no jogo e por quê? Eu não tenho exatamente um personagem favorito, mas eu tenho minha primeira personagem mais forte e minha favoritinha, que é minha main, que era a Rosária. A Rosária é até hoje e é muito querida. Amo ela. É por isso mesmo. Eu já tive muitos personagens favoritos, mas ela me apegou mais, sabe? Eu me apeguei muito a ela e etc. Quais são as melhores equipes de personagens para diferentes tipos de conteúdo, como exploração, abates de chefes ou espiral abissal? Então, eu nunca fui assim de usar diversos times, mas eu gostei bastante do Permafreeze, que foi o time que congela, etc. Eu gosto bastante, foi o time que eu mais usei desde o começo até agora. E eu recomendo bastante, porque além de facilitar quando você tá lutando com os mobs, é relaxante, satisfatório, essas coisas. Eu gosto bastante. Os personagens que eu uso também é bastante satisfatório de matar os mobs. Recomendo bastante Permafreeze. Como você avalia o balanceamento dos personagens em Genshin Impact? Existem alguns que você acha que são muito fortes ou muito fracos? Já começando a falar da empresa e dos personagens, como a empresa valoriza os personagens, não vai sair grande coisas, porque eles não valorizam nada os personagens. E não tem essa coisa de fracos ou fortes, mas tem sempre a Royoverse tem os seus favoritinhos. Mas tem alguns personagens que eu gosto bastante, que são os mais esquecidos, digamos assim, porque eles não têm muita artefatos. Parece que a empresa não trabalha muito nisso. E também tem uma personagem que eu gosto bastante de usar como exemplo, que é a Kokomi. Em 2021, acho que foi em 2021 quando ela lançou, não me lembro direito, mas ela foi muito criticada porque a Royoverse, que é a empresa, não ligava nenhuma pra personagem. Então, eu não acho que tem personagem mais forte, mas eu amo a Rosária. A Rosária, a Rosária pra mim é muito forte. Foi a personagem mais fácil que eu consegui buildar, mas ela não é a mais forte de todo o jogo. Pra mim, ela é mais forte porque ela é minha favoritinha. Tem que ter por esse lado também. E quais são os personagens que você acha mais interessante em termos de história e desenvolvimento de personagem? Cara, tem muitos personagens que eu me inspiro na lore deles, mas tem uns que realmente tem uma coisa mais diferente. Porque tem muitos personagens que não, nem lore tem, mas tem a Nahida que era uma deusa crescida, realmente com aparência adulta, e meio que ela caiu mais ou menos uma maldição para ser mais fácil de se explicar, e ela virou uma criança, né? E agora no jogo ela é uma criança. Também tem a Rosária, de novo mencionando a Rosária. A Rosária não é assim uma história assim tão boa, mas eu acho que já me inspirou bastante vezes, porque ela não é uma pessoa que teve amor materno, paterno, etc. Mas ela tinha uma família que era uma espécie de orfanato, mas não era exatamente um orfanato, que ela era cuidado por, acho que foi homens assassinos, ladrões de tesouro, essas coisas, e ela aprendeu a ser violenta por eles. Isso dá uma coisa meio, nossa, que protagonista, eu gosto bastante disso. Com a edição de novos personagens com cada atualização, como é que você acha que isso afeta o meta do jogo? Não vai afetar muito bem, porque normalmente em cada atualizações a Ruiverse faz alguma coisa horrível e as notas do jogo normalmente abaixam, ninguém mais gosta do jogo e inclusive já estão migrando para outro jogo, mas enfim, isso não é o assunto. Mas normalmente, quando lança um personagem novo, a fandom fica maluca, ama o personagem,
Usa, olha, personagem incrível normalmente, as mais recentes. Mas o problema é que as mais antigas ficam ali sendo esquecidas. Normalmente os personagens não estão totalmente configurados, então eles têm uma atualização ou outra de vez em quando, mas enquanto não tem essa atualização, alguns players ficam muito revoltados por causa disso. E também traz a má nota para o próprio jogo, e isso é um pouquinho preocupante. Para você, como os jogadores podem otimizar o uso de resinas para maximizar o progresso do personagem e da aventura? Para começar, as resinas é algo que os players normalmente precisam muito, bastante. Normalmente eles precisam para fazer domínios e aquela resina ajuda nos domínios e dá muitos artefatos, essas coisas. É coisa básica. Também dá para matar muitos boss com aquilo, porque é preciso para gastar as recompensas, etc. Mas não se gasta muito fácil. Você pode ir toda hora, mas não vai se gastar muito fácil. Alguns players, quando gastam as resinas, já param ali e esperam para o próximo dia para as resinas recarregarem de novo. Mas também tem muitos players que recarregam a resina logo no mesmo dia com o dinheiro que eles têm. Não é com mora que se recarrega, e é com as gemas. E eu acho que é resina condensada, não me lembro direito o nome, é alguma coisa por aí que você também, acho que você também consegue no domínio, mas é uma coisa, uma briga que tem pela fandom, que é se você estiver farmando gemas para talvez para um novo personagem que vai vir ou algo do tipo, você não vai querer gastar as gemas com resina, porque resina é coisa diária, você já, no próximo dia você já vai ter mais. Mas tem muita gente que recarrega com gemas, e isso deixa alguns players muito preocupados, muito revoltados, na verdade. É essas coisas. Quais são suas expectativas para futuros personagens e regiões que serão adicionados ao jogo? Bem, minhas expectativas para uma atualização do jogo da Royalverse, que é tudo um lixo, acho que boa, realmente é boa. Agora a gente vai ter um novo personagem também, que é a Latino, que ela participou muito das missões, participou muito das histórias, e todos os players gostaram dela e queriam muito ela. E isso que faz o Genshin ser muito valorizado, digamos assim, e todo mundo gosta deles, eles aumentam as notas do jogo de novo. Mas também não é muito bom, porque sempre chega alguma coisa ruim, revolta os players ficam tudo revoltados. Mas agora de região. Região, a gente vai ter logo. Eu acho que o nome é Natlan. Natlan? Natlan, ok. E vai ser a Ilha do Pairo. Ilha barra região, não sei porque eu falei ilha também. E vai ser. Vai ser uma grande coisa, já estamos vendo assim. Mas também vai ser uma péssima coisa. Porque quando lançaram um spoiler que a deusa daquela região seria branca, sendo se aquilo lá é como se fosse África, diriam? Muitos diziam, eu não sei falar português. Enfim, muitos falavam que seria África. Todo mundo achou que seria realmente personagens pretos. Mas Genshin deve ser racista, Royoverse deve ser racista, que não gosta dessas coisas também. Muito obrigado pela participação, Luni, e caros ouvintes, fiquem atentos para o próximo podcast.